Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso canal da Laranja de Maranguelo Peritos Consultores. Sejam bem-vindos mais uma vez, nosso canal que sempre apresenta a cada convidado a parceria jurídico-contábil, né? Enfatizando. E a nossa convidada de hoje é a doutora Alessandra Bonorino, da Pedruzzi Bonorino Advogados, advogada trabalhista. Então, um prazer estar aqui com a gente hoje. Prazer é todo meu. Satisfação estar aqui com vocês. Então já vamos sair lasqueando, né? Vamos lá, então. Então, tenho minha colinha aqui, como sempre, né? E queria te perguntar assim, ó, na verdade não é uma pergunta, é uma explanação. Tu falar um pouquinho sobre esse panorama, né, do passivo trabalhista, né, que é tão problemático aí para os empresários, né? Eu sei que o escritório de vocês trabalha tanto com autores, né, quanto empresas, né? Exato. Mas hoje a gente está focando, né, na parte do preventivo, né? Então, queria que tu falasse um pouquinho. Então, o nosso escritório é um escritório que já tem 9 anos de existência e nós nos dedicamos a trabalhar com empresas, não só na área preventiva, mas também mostrando oportunidades de negócio. E dentro das oportunidades de negócio que o nosso escritório oferece é a prevenção em auditorias trabalhistas. Antes do problema acontecer, o escritório faz uma verificação semestral, pelo menos, nos documentos de cada empresa, atualizando conforme a legislação e trazendo oportunidades, porque a gente acaba verificando nas ações trabalhistas, não só destes clientes que têm a auditoria trabalhista, uma dificuldade muito grande de ter a documentação atualizada, de acordo com a legislação que muda toda hora, e de acordo com os problemas, com os passivos gerados, muitas vezes sem saber que há muitos anos é feito. Né? A empresa tem empresas que era do meu pai e seguiu fazendo de uma certa forma, é assim que nós fazemos, ou foi assim que a nossa contabilidade antiga fazia, e muitas vezes está acumulando um passivo ali que nem conhece. Então nós entramos dentro da empresa, fazemos uma auditoria em toda a documentação fiscal, trabalhista, contábil, podendo dizer para eles, neste caminho não está legal, vamos de reestruturar, fazemos um plano de ação, trazendo para o empresário uma nova visão sobre o negócio, mais estruturada, não somente apontar que está o erro. Aqui está o erro, mas tu poderia fazer assim, de tal forma. Então, é um trabalho bem diferenciado, não só de apontar erros, mas também de trazer soluções, que eu acho que é uma das grandes dificuldades que a gente encontra hoje nos processos, é de atualização e de conformidade. E quando que vocês acham assim que é importante, né, a contratação da perícia contábil para essas atuações preventivas, no compliance, na due diligence, porque tu comentasse que vocês fazem auditoria, né? Mas essa auditoria que o escritório faz é só na parte documental jurídica ou vocês conseguem fazer essa análise também na folha de pagamento, se as horas extras estão pagas corretamente, o que está acontecendo, qual é a maioria das ações que essa empresa está para a eficiência do trabalho, ter uma contabilidade forte que nos auxilie é fundamental para poder fazer exatamente essa análise, principalmente de banco de horas, que hoje é um dos maiores passivos. As pessoas têm muitas dificuldades, né, de entender, muitas vezes, diferenças entre regime compensatório, entre banco de horas, muitas vezes aplica ao mesmo tempo, num mês aplica de uma forma, em outro mês aplica de outro, tem um feriado, vamos compensar então esse feriado, mas aí já faz banco de horas, muitas vezes a empresa, por uma certa ignorância, né, de desconhecimento mesmo, acaba misturando tudo ou querendo fazer o melhor dos dois mundos sem se preocupar um pouco com a forma e com a legislação, né? Então, a ajuda de um perito contábil é fundamental. Então, nesse trabalho, o acréscimo de uma pessoa da contabilidade fazendo essa análise hora a hora, porque a gente sabe que um banco de horas válido só é válido aquele que respeita, além de todos os requisitos, ter um crédito, débito de horas em conformidade. Muitas vezes a empresa não consegue fazer isso dentro da sua própria estrutura, né? Não tem, muitas vezes tem uma pessoa só no RH. Então, esse trabalho de suporte é fundamental, porque às vezes as empresas têm 30, 40 funcionários fazendo de forma errada, está gerando um passivo gigantesco que muitas vezes desconhece. Eu vou te citar 2 exemplos, e daí eu queria ver se aconteceu contigo, se tem outros exemplos.
eu acredito, né, nas experiências que a gente tem aqui do escritório, que a reforma trabalhista deu uma confundida geral nos empresários, porque alguns empresários, vamos dizer assim, começaram a surfar uma onda, né, dizendo assim, não, mas a reforma trabalhista está dizendo isso, daí eu vou te exemplificar. Primeiro, a quitação, né, a tal da quitação das verbas, né. Então, começou assim, não, eu vou colocar pro autor 13º, sei lá, R$500, férias, R$300, hora extra, tarará, assina aqui para mim, né? Daí vai lá, o autor dá. Ano de 2024, ele não pode mais reclamar na Justiça do Trabalho porque ele assinou. Mas aí, o que a parte pericial, né, entra, né? Que eu desconfiguro isso. Eu disse assim, não, tudo bem, ele assinou. Mas aonde está a prova atrás dessa folhinha que ele assinou cada rúbrica? Onde é que está a memória de cálculo? Né? Porque a gente sabe muito bem que o funcionário, ele, como ele está empregado, ele vai assinar por coação. A gente sabe disso, né? Então, onde é que está essa memória de cálculo? Então, a gente pensa assim, quitação anual pode ser feito? Claro que pode. E é ótimo, que vai evitar o passivo trabalhista. Eu sempre falo para as empresas, mas de uma forma correta. Tu vai ter que fazer, é um laudo contábil, dá trabalho. Tu vai ter que fazer todo o levantamento de cartão de ponto desse um ano, confrontar com os contra-cheques que foram pagos, né? Ora, esse 50%, 100%, 70%, enfim, conforme a convenção coletiva, calcular esse 13º, ou seja, ele vai ter uma noção de do tudo que está assinando, o que está assinando. Essa é uma maior dificuldade da implantação desses termos de quitação. As empresas têm muita dificuldade porque justamente não existe esse acompanhamento, né, de essa planilha com essa explanação do que a pessoa está assinando. Então, é fundamental, evitaria muitos processos se já viessem com esse termo de quitação, com um laudo junto, né, rubricado em todas as páginas. Muitas vezes as empresas têm dificuldade de pegar a assinatura no cartão ponto, no relatório de ponto para poder dar a validade para aquele documento, né? E o outro exemplo que eu ia dar, que eu acho maravilhoso, que também é da reforma trabalhista, são os prêmios, né? Então, a empresa diz, não, eu estou pagando prêmios, mas está lá na reforma, o prêmios não integra em nada. Diz, não, mas o prêmio é aquele que, tipo, eu fui o melhor vendedor, como é que ele vai ser o melhor vendedor todos os meses, né? Sim. Né? E ainda com um prêmio variado, né? Então, é uma confusão que as empresas fazem. A questão do prêmio é o que nós mais vimos. Problemas no ponto, basicamente. Problemas na remuneração, porque não sabe a diferença entre comissão e prêmio. E aí acaba utilizando o prêmio só pelo nome, achando que não vai pagar. Exatamente. Né? Então, tu encontra ali, às vezes, um prêmio todos os meses. O cara, todos os meses, recebe um prêmio. Ou, outras vezes, tu encontra empresas que utilizam subterfúgios querendo pagar um vale alimentação maior e é o prêmio que a pessoa está recebendo ou a comissão. Então, existe ainda, talvez por um excesso de Google hoje, de inteligência artificial, né? Sem citar nomes, as empresas algumas recorrem a essas medidas. Eu vi na internet que o prêmio não incide. E aí começa a aplicar de uma forma incorreta. Então, a assessoria, ela vem para isso. Não só para apagar o incêndio, porque quando chega a reclamatória trabalhista, tu tem 15 dias úteis para te defender. Né? E tu não consegue resolver o que já foi feito, tu consegue minimizar os erros, né? Mas não consegue adentrar ali, né? Nos 15 dias não tem como, né? Exatamente. Nos detalhes. Então, se tu consegue fazer isso de uma forma planejada, estruturada, a economia pode ser gigantesca para a empresa, porque tu não está trazendo só não está tratando só um caso, está evitando vários, né? E eu acho isso bem importante, porque às vezes a gente traz os problemas para o gestor, às vezes ele está sabendo, e claro, ele pode estar na conta e o risco, diz, não, tá tudo bem assim, eu continuo, mas pode ser um gestor que não tem nem ideia daquilo. Exatamente. Então, isso que eu acho que é fundamental, essa assessoria do jurídico, né? E tem uma questão da mudança de cultura, né? Porque antes, entrou com uma trabalhista, nunca tivemos, mas as pessoas hoje, elas têm mais acesso à informação, né? A informação está disponível para todos. Então, a pessoa vai ali, mas todos os meses eu recebo prêmio. Isso não é prêmio, né? Tem ali o seu
o seu Google para dizer, o ChatGPT, e alerta a pessoa que já conversa com o colega do lado, que está na mesma situação. Sim. E assim vai criando aquele passivo que basta uma despedida mal resolvida para que daí aquele passivo todo apareça. Então não precisa, não tem porquê hoje, não é... Antigamente todo mundo achava que uma assessoria ela é inacessível. Ela não precisa ser inacessível, Claro. ela precisa ser planejada. Então, tu não precisa também ter um jurídico mensal. Tu pode contratar serviços isolados. E esse serviço da auditoria trabalhista, ela não pode ser vista como um custo, né? Ela tem que ser vista como um investimento. Claro. Então, Porque o que ela não vai gastar de passivo, Exatamente. ela vai investir no seu negócio. Exatamente. E nessa parte do RH, né? O que tu mais aconselha, né, as empresas também nessa parte da gestão mesmo, gestão de pessoas, né, essa parte burocrática, de tipo ensinar a empresa que toda essa parte burocrática de guarda de documentos é fundamental, a gestão. Total. Um RH forte, ele define o futuro de uma empresa, porque muitas vezes uma ação trabalhista ela pode pode te prejudicar, te tirar o fluxo de caixa para muito tempo, né? Muitas vezes a empresa não faz ali uma análise de contingência e reserva valores para um futuro passivo. É muito difícil. Então, tendo um RH forte que cuida da documentação, que tem um cuidado de ter as assinaturas nos documentos, um cuidado muito básico seria também quando há alterações nos cartões pontos, né? No teu registro de ponto, lá no controle de ponto, aquele monte de asteriscos lá que a gente verifica, né? Sim. Não ter um embasamento para aquilo, descredibilizando um documento. Todos os dias o empregado vai lá e bate o ponto, mas aí um dia ele esquece, no outro dia ele esquece também, aí tu vai lá e lança o ponto que ele te disse, mas ele te disse e não está registrado em lugar nenhum. Então descredibiliza às vezes 5 anos de registro de pontos por uma bobagem. Então, tu tendo um RH forte, e isso uma assessoria trabalhista, uma assessoria de uma contabilidade forte, ela pode te auxiliar nessa coisa básica, nessa questão básica que é de analisar esses pormenores, que lá na frente tira toda a credibilidade do teu documento. Eu tava falando, eu tava rindo, me lembrando um processo que eu fiz esses dias, que o autor, né, juntou o documento da empresa, que a empresa orientava como bater o cartão ponto para não ser britânico. Nossa! Imagina, sim. não precisa nem dizer Sim. que ele ganhou todas as horas extras que ele falou, né? Ou então orientações, nós não pagamos horas extras. Então, e muitas vezes ali com a geolocalização, me atrapalhei, com a geolocalização, hoje até acabei vendo uma notícia vindo para cá, que uma justa causa foi mantida em razão da geolocalização. Então, hoje já é uma realidade. Sim. Então, cartões pontos. Não, eu saí às 18h30, tá lá no ponto registrado como a empresa pediu. E o rapaz trabalhando até às 19 horas. Hoje é muito simples, tu pede ali essa informação e ela vem certinho, ele estava lá dentro da empresa naquele momento. Hoje o caso que eu vi era uma justa causa de uma menina que 2 dias ali perto do carnaval ficou afastada por atestado médico, mas ela não apresentou o atestado médico. E ela disse, olha, eu não fui no médico mesmo. E aí a empresa, na defesa, disse, não, ela não foi ao médico, mas ela dizia, eu não fui ao médico, mas eu fiquei doente, eu estava em casa. E aí, quem tá certo? Foram buscar a geolocalização, ela esteve em 2 cidades diferentes naquele carnaval, ali naquele período. Então, mantida a justa causa. Então, hoje a geolocalização já é uma realidade, nos processos principalmente. Então, não tem por que criar esses documentos ou tentar fazer essas barreiras. Uma empresa que se planeja desde o início, muitas vezes a hora extra não vai ser um custo. Se ela estiver planejada, estruturada, com estratégia, ela pode fazer parte do teu negócio. E o que o empresário precisa fazer para ter uma melhor fiscalização da sua empresa? Olha, importante, como eu disse, ter um RH forte, né? Hoje, as empresas que nós temos mais êxitos na Justiça do Trabalho são com RHs, aquele RH que fica ali
cuidando da documentação, que se importa, inclusive, com o processo, que sabe, muitas vezes, o que o cara fazia, a atividade dele, a frequência. Então, que trabalha junto com o jurídico. E também uma empresa que tenha um jurídico forte, né? Que tenha uma contabilidade forte também para fazer os lançamentos da forma correta, cumprir as exigências. Então, hoje, esse tripé entre o RH, o advogado e a contabilidade é fundamental para evitar ações trabalhistas. E ainda, nos dias de hoje, o principal é a falta de comunicação, né? Porque o que acontece? A empresa, muitas vezes, conforme o tamanho dela, ela tem o seu jurídico dentro da empresa. Sim. O contador, né, tem o RH. Mas o que acontece? O jurídico, ele está lotado de serviço ali no dia a dia. O RH, muitas vezes, ele nem sabe já da ação trabalhista que acabou acontecendo, né? O contador ali da empresa, ele não vai fazer o cálculo do trabalhista. Sim. Né? Então, é muito ruído. Então, às vezes, a empresa também, ela não entende o porquê que ela precisa de uma assessoria jurídica terceirizada, vamos dizer assim, que não é o contratado. Porque o jurídico contratado, ele tem que ver a situação de dentro da empresa, o que acontece no dia a dia, né? E o assessor jurídico contratado terceirizado, ele vê já a situação global. Exato. Né? É aquela história de que quem está na ilha não enxerga a ilha. Né? Então, um jurídico externo, ele consegue ter uma noção mais sistêmica do negócio. Claro. Né? Consegue, muitas vezes, cuidar da tua parte cível, mas, ao mesmo tempo, saber de impactos trabalhistas, né? Claro, com cada um na sua área, mas consegue ter uma visão global do negócio. E o jurídico terceirizado, ele tem muita experiência, porque ele não tem só aquele cliente, ele tem diversos, então, e o jurídico que trabalha dentro da empresa, ele só fica naquele dia a dia, né? Exatamente. Como contador, como RH, né? Então, é bem complicado. E quais são os 3 fatores que dessas pesquisas, desses clientes teus de empresa, gera mais trabalhista? Qual o tópico? Hora extra, insalubridade? O que hoje eu mais vejo é banco de horas, né? Dificuldade ali em cumprir os requisitos, né? E ter um cuidado com a documentação, né? Por exemplo, muito básico ter um acordo individual de banco de horas ou de compensação de jornada. Sim. Né? E é um descuido, mas a convenção coletiva deixa, mas aí muitas vezes a pessoa não tem um acordo individual. Então, existe ainda um passivo muito grande em relação a isso. Né? As empresas negligenciam essa parte. Então, em 90% dos casos que nós atuamos, em empresas que nós começamos, o maior erro que nós encontramos é a dificuldade em alinhar o que acontece na prática, né, com as exigências da Justiça do Trabalho, que é ter um acordo individual de banco de horas, por exemplo. Sim. Então, hoje, horas extras é um pedido bastante recorrente. E a dificuldade, né, como falamos anteriormente, que é sobre dificuldades de remuneração. Muitas vezes quer dar aquele aumento para o seu empregado, mas não quer que ocorra incidências. E aí confunde comissão com prêmio, né? Entendi. Ou dá um aumento maior numa outra verba indenizatória, como um vale alimentação, por exemplo, sem cuidar. Aí a pessoa tem metas, mas ela não recebe. Ou agora eles utilizam muito aqueles cartões alimentação, benefícios, né? Tentando dar uma roupagem para aquela comissão. Sim. Então, esse tipo de situação é bem recorrente. E agora, né, em tempos de NR1, né, as empresas eu tenho encontrado, de todas que temos atuado, uma dificuldade imensa de aplicar, né? Muitos pensam que vou ali fazer um cursinho com a empresa que cuida dos meus laudos e está tudo certo. Mas não, o acompanhamento dessas normativas, concursos, cuidando dos gestores, isso vai ser fundamental, porque é um dos pedidos que hoje aparece em todas as ações e não é mais como antigamente, só para fechar um acordo e lançar como indenizatório, né, o pedido de dano moral. Então, hoje, temos ali uma indústriazinha do dano moral ainda dentro da Justiça do Trabalho, né? Existem muitas ações, muitas vezes um pedido de dano moral em função de uma carteira que levou alguns dias para ser assinado, ou um gestor que não sabe
não sabe ser um gestor. Sim. E acaba sendo aquele chefe, né? Mandando, ou trocando de horário. Eu ia tocar nessa parte aí, vou puxar esse gancho. Tá me vindo várias coisas. O assédio, né? O assédio nas empresas, porque, vamos supor, eu sou dona da empresa, tá tudo ok, o meu grupo aqui, mas daqui a pouco tem um funcionário que está assediando. E a gente tem o assédio moral, mas também o sexual, né? Sim. E às vezes passa batido, a gente com trabalho, enfim, né? Porque às vezes a pessoa que está sofrendo com isso, ela também está com vergonha de contar. É muito complicado. Né? Por isso que é importante, claro, é que a gente tem empresas grandes, as pequenas, as médias, mas que tem o código de conduta, né? Que tem o canal de denúncias. Mas tu tem uma empresa pequena, não tem canal de denúncias. É algo que é difícil tu colocar isso no compliance, né? Muito difícil. Empresas pequenas, principalmente. Porque tu vai reclamar para quem? Muitas vezes tu vai reclamar pro próprio assediador. Não faz sentido. Não faz sentido, né? Então, e agora, esses pedidos eles já não são de agora, né? Mas agora, com a implantação da NR1 em maio, que já está aí, nós ganhamos um ano de tempo para se organizar, mas a realidade é que está todo mundo agora correndo para fazer curso e ter pelo menos uma certificação. Sim. Mas a implantação disso dentro da empresa, trazendo um canal de denúncias, capacitando líderes, vai fazer toda a diferença para afastar esses pedidos que muitas vezes são aventureiros, né? Sabemos que eles estão ali para lá na frente fechar um acordo e poder fazer um lançamento como verba indenizatória para não recolher. Mas mais do que isso, a gente já sabe que a Justiça do Trabalho vai olhar com outros olhos as empresas que estiverem preparadas e que aplicarem realmente na prática isso. Tá. E para as empresas que estão nos escutando agora, queria que tu explicasse um pouquinho sobre a NR1. Então, a NR1 é uma normativa que está entrando esse ano. Na verdade, ela saiu ano passado e desde maio do ano passado nós já deveríamos estar capacitando líderes para combaterem o assédio moral. Então, o que acontece? Nas empresas hoje, né, principalmente empresas menores, tudo é feito daquela forma mais caseira, sem método, né? Muitas vezes com estipulação de jornadas bem pesadas, né? Alguns colocam só aquelas palestras da comunicação não violenta só para dizer mais ou menos, mas na verdade não adianta de nada. Totalmente. Exigências de metas abusivas, absurdas, exposição de resultados. Sim. Então, hoje, como o adoecimento do trabalhador, ele está bastante evidente, né? A gente sabe por cargas mentais que não são somente relacionado ao trabalho, mas também. Então, foi uma forma de que houvesse um alinhamento na conduta dentro das empresas. Então, eu já me deparei com muitos casos de assédio moral, de adoecimento, bem graves. Burnout, casos de pessoas que perderam autonomias fisiológicas em razão, ou que infartaram dentro de agências bancárias. Então, bem graves. E isso, tu combate prevenindo. Claro. Né? Então, a prevenção passa não só por fazer um curso ou ter um certificado, mas pela implantação. Sim. E aí a gente sabe que hoje, na realidade das empresas, tu pedir para o RH cuidar da folha e também cuidar disso, né? Falar com um gestor que muitas vezes tem até mais poder hierárquico do que a própria gestora de RH, é complicado. Então, tu ter um jurídico que se preocupe e crie um plano de ação para que isso seja aplicado, faz toda a diferença. E hoje, daqui para frente, vai definir quem se preparou de quem não se preparou. Não, e total, porque o RH, ele tem 3 frentes, né? Ele tem a parte burocrática, essa parte só, folha de pagamento, admissão, demissão, toda aquela parte que todo mundo pensa em RH, só pensa nisso. Tem a parte da gestão de pessoas, né? E tem a parte da gestão estratégica. Na verdade, a maioria das empresas não fazem isso, mas o gestor de gestão estratégica do RH, ele tem que ser levado na mesa de negociações ali, na alta cúpula, vamos dizer assim, da empresa, né? Sim. Mas é um setor completamente esquecido e a gente tem que falar a verdade. É o setor que pior é pago. E sobrecarregado. Totalmente. Né? E o turnover, né, por ganhar mal e ser carregado, o turnover... Né? Então, tu não tem nunca uma equipe super preparada. E aí que dá toda a problemática trabalhista que é o RH
e as empresas não olham, porque as empresas elas se preocupam muito, por exemplo, se é uma empresa de vendas, é pagar bem os seus vendedores, né? Eles estarem felizes ali, mas eles esquecem que não adianta tu só ganhar, né? Se o dinheiro está escapando por outras fontes, né? É a pontinha do iceberg, né? O que aparece é a venda, né? Estou vendendo, estou ótimo. Mas lá embaixo está pagando comissão errada, aí o teu RH está sobrecarregado e ele não consegue fazer essa verificação, né? E tu ela não está conseguindo nem chamar o teu empregado para vir assinar o registro de ponto mensal, porque a coitada já tem que estar enlouquecida. E a gente não pode acusar esse funcionário. Exato. E mais uma perguntinha para ti. Por que a segurança do trabalho ainda é vista como obrigação burocrática? Olha, sabemos que todo mundo pensa que é realmente uma burocracia em função dos custos dos laudos, né? Eles não são laudos baratos, mas também o custo de implantação, né? É isso que eu disse. A empresa pensa, olha, vou fazer mais um curso, para quê? Mas isso aqui eu nem vou ter como aplicar, nem tem como aplicar, isso aqui nem faz parte da minha realidade. Mas é por falta de conhecimento, né? Se ele soubesse que treinar a equipe dele para pelo menos não ter uma comunicação violenta, saber fazer uma despedida bem feita, né? Saber ter método, né? Não fazer exposição de resultados, né? Saber como fazer uma cobrança, mas que não seja agressiva, ou que não seja adoecedora, faria toda a diferença, porque ele só vê isso quando ele paga. E ele vai ver isso daqui a 2 anos, 3 anos, quando chegar lá numa justiça do trabalho. Então, ele vê laudo como custo. Por exemplo, hoje eu não pago periculosidade. Por quê? Não pago porque não fiz um LTCAT, não sei como que é, não tenho um PGR, não sei nem o que é isso. Sei que todo ano eu tenho que pagar lá, porque senão o Ministério do Trabalho chega e me cobra. Né? Lá no E-Social não vai estar. Mas isso faz toda a diferença para que tu possa te planejar. Porque o que adianta? A minha empresa está dando lucro, está crescendo, mas tu está deixando de pagar o que é correto, que aquilo está crescendo, né? Está gerando um passivo para ti. Tu está investindo, tua empresa está voando, mas tu está deixando de fazer o básico, de ajeitar a casa, de crescer num terreno, num solo concreto, num solo firme. Não faz sentido. Então, é para isso que uma assessoria vai te ajudar. A tu entender a que riscos tu está exposto, ou até mesmo se aquilo não vai fazer sentido para ti nesse momento, mas tu precisa conhecer. Então, os laudos, né, o que eu digo, a segurança do trabalho, laudos agora, nós teremos treinamentos de NR1, ele vai te preparar para te não ser pego de surpresa. Não só para te ter um papel, mas para te saber como aplicar. E para finalizar, tu acha que as empresas ainda acham muito utópico tu chegar com a assessoria dizendo assim, vocês têm que ter aquele tratamento diferenciado para o funcionário, porque na verdade quem faz essa empresa crescer são os funcionários, né? São funcionários felizes. Então a gente tem muito aquele papo do empreendedor tem que trabalhar num lugar que a gente goste. Mas tu é empreendedora, eu sou empreendedora, eu sei que tu adora o que tu faz, eu também, então a gente sabe que isso é o diferencial. Então, não falta a empresa ter aquele olhar para o funcionário para alocar ele realmente num setor que ele fique feliz trabalhando e com isso vai ser mais produtivo? Sim. Ter essa análise sistêmica do negócio, ela faz toda a diferença. Né? Não é nem só o trabalhar feliz, muitas vezes tu enxergar não só tempo de trabalho, mas qualidade de trabalho, produção. Né? Eu vou dar um exemplo, por exemplo, o home office. Hoje em dia, nós temos trabalhadores, eu encontro com alguns, converso com outros, e eles trazem, eu não quero só o salário, eu quero tempo de qualidade. Hoje em dia, tem empregados, né? Tem pessoas que querem trabalhar em empresas que têm 2 dias de home office. E não quer dizer que elas vão ser menos produtivas. Né? Talvez isso seja um diferencial de produtividade, de que tu vai ter a mesma entrega, talvez com a mesma qualidade. Isso é uma análise, isso tem que ser quantificável, tem que ser acompanhado pela empresa, se isso faz sentido para ela e se deu resultado, porque nem todo mundo se dá bem no home office, né? E isso tem que ser um acompanhamento.
mas essa qualidade na entrega do trabalho, ela tem que ser vista e medida. Porque muitas vezes tu vai exigir do cara, eu quero que ele trabalhe 8 horas por dia aqui na minha frente. O cara vai entregar o mínimo. Mas daqui a pouco é um dia de home office que tu aumente, ou eu tenho um cliente que ele quis ser precursor na jornada 4x3. Ele quis fazer isso como uma ferramenta de motivação para os empregados dele. Sim. E ele viu que ele teve muito mais resultado, ele teve uma entrega mais efetiva, foi mais lucrativo para o negócio dele. Que legal. Eles trabalhando 4 dias do que quando eles trabalhavam 5 dias, 6 por 1. Não dava o mesmo resultado. Então, ele fez um ajuste, a entrega ela é feita, há uma compensação da jornada de trabalho, né? Ele não está perdendo em produtividade, pelo contrário, ele teve um aumento. Então, são visões de negócio e são, às vezes, testes que precisam ser feitos. Então, às vezes, não exigir só tempo, mas exigir qualidade, entrega, produção. Né? Nem sempre só o tempo, né? Aquele modelo que nós tínhamos cartesiano, CLT de 43, né? Vínhamos lá da Revolução Industrial querendo bater cartão. E às vezes isso não mede qualidade, não mede tempo de produção. Não Talvez por tu tá exigindo isso, tu não tá conseguindo chegar onde a tua empresa queria. Porque tu tá ainda naquele modelo engessado que tu precisa ver o cara chegando 8 horas em ponto e se chegar 8:02 tu quer descontar. Não, e é verdade. E muitos chegam lá presencial, aí primeiro o funcionário lê na época, né? Na época que eu trabalhava CLT, lia o jornal, tomava um cafezinho. Aí, quando ia começar a trabalhar, já era 9:30, entendeu? E quando tu tá em home office, de repente, tu já tá ali a milhão trabalhando, né? Sim, e o importante, eu também acho isso, sabe? Não é a quantidade de horas, é a qualidade do trabalho. Porque, na verdade, todo mundo acaba trabalhando para produção, a não ser o pessoal do comércio. O comércio é um outro tanto é que eles não podem nem trabalhar em home office. Mas o resto das pessoas é realmente produção. Então, acho que tem que ser analisado de outra forma. Mas o papo está super bom. Eu vou ter que te fazer mais um questionamento sobre essa parte do home office, que é muito interessante. Porque a gente passou uma pandemia com esse home office e a gente sabe que as empresas pouparam um monte, né? Sim. Essa é a verdade. Porque eu estava até conversando com uma cliente esses dias. Cafezinho, água, ar-condicionado, né? Então, conta de luz, né? Enfim, tudo que a empresa poupou. E isso a gente sabe que não foi repassado para os funcionários. Os funcionários, por outro lado, em casa, muitos não tinham computador, tiveram que comprar seus computadores, trabalhando em cadeiras de sala de jantar, né? Com problemas até de coluna, enfim. Sim. Luminosidade não ok, né? E empresas chegaram, um desplante de tirar o vale alimentação desses funcionários, dizendo assim, não, mas agora ele não almoça fora, tá? Então, ele não come, né? Então, eu queria que tu me contasse um pouquinho da experiência dessa parte e também com os processos, que agora que a gente está tendo esses processos da pandemia, referente à análise desses juízes e das próprias empresas sobre esse horário extraordinário que as empresas dizem, não, mas ele não estava em horário extraordinário, ele estava em casa. Essa é uma grande dificuldade. No período da pandemia, né, todo mundo foi para casa apavorado, né? Tu não é atividade essencial, vai para casa e trabalha como der. O que aconteceu? Não houve preparação, ninguém estava preparado, ninguém imaginava e nem imaginava que duraria tanto tempo. Então, as empresas realmente, muitas não forneceram equipamento, não forneceram cadeiras, né? A gente soube de casos e acompanhou algumas situações. Empregados trabalhavam sentados no sofá, numa cadeira de mesa, de jantar, e ergonomia negligenciada totalmente. E o pior de tudo, né? Teve empresas, sim, que quiseram tirar o vale alimentação, né? E soubemos de processos que vimos por aí de empresas que acabaram tirando, nem perguntaram para o seu jurídico, simplesmente tiraram, né? Então, sim, houve uma certa confusão lá inicialmente e existem empresas que até hoje ainda adotam o home office, mas não se preocupam nem em ter o contrato híbrido ou de ter o contrato de jornada de teletrabalho.
né? Então, não quer dizer que teu empregado está em home office, que tua responsabilidade não está mais vinculada. Então, sim, tem que ter aquele cuidado com ergonomia, com ferramentas de trabalho, com o custo, né? Se vai ter aquela combinação, o custo vai ficar com o empregado ou se tu vai pagar, isso tem que ter combinado e assinado num contrato. Então, hoje sim, temos visto os processos que têm trazido essa situação de descuido e principalmente de hora extra. Eu fiquei trabalhando até 8 horas da noite, porque tu tá em casa, daí tu não tem mais aquele deslocamento e aí segue trabalhando. Qual é o controle que a empresa faz, né, efetivamente para barrar? Porque, de uma certa forma, a empresa está se beneficiando. Claro. Né? Então, muitas vezes pode fechar os olhos. Mas, quando ele for cobrar lá na justiça, e já tem cobrado, de que nos períodos, principalmente da pandemia, trabalhou até 8 horas da noite, tentando digitalizar aquilo que não era digitalizado, né? Porque isso foi uma realidade, principalmente para as contabilidades, que era tudo físico, né? Então, é uma falta de cuidado, né? E são ferramentas, às vezes, tão simples, tecnológicas. Tu tirar o sistema a partir das 19 horas é uma medida, né? Ou tu mostrar que existia pelo menos uma fiscalização, um cuidado para pedir para aquele trabalhador encerrar a jornada naquele momento, faria toda a diferença e evitaria processos que a gente temos visto hoje em relação ao home office, né? Exatamente. Porque nós estamos em 2026, já pega para trás bastante tempo de pandemia, né? Sim. Então tá. Nossa, tinha várias outras coisas, mas o papo foi indo, né? Foi indo, muito bom, muito bom. Bom, pessoal, vamos encerrar por aqui. Não esqueçam de dar um like no nosso vídeo, compartilhar com seus amigos, com seus parceiros e se inscrevam no nosso canal. Quero agradecer muito a presença da doutora. Eu que agradeço. Aqui um mimo do nosso escritório, um kitzinho da loja. Muito obrigada. Obrigada, satisfação estar aqui com vocês. Vocês são parceiros muito queridos, muito competentes e vocês só reforçam e dão mais credibilidade para o nosso trabalho, porque ter uma assessoria contábil forte que chancele documentos, como, por exemplo, o termo de quitação ou até mesmo a nossa auditoria trabalhista, isso faz toda a diferença. Uma empresa que está preparada não pode deixar de contar com esse serviço. A recíproca é verdadeira. Obrigada. Então tá, pessoal. Até o próximo episódio.